Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o terror dos estudantes e até de profissionais. Eu estou falando das escalas. Como a gente viu no vídeo anterior, as maquetes elas são uma reprodução em escala reduzida de um projeto arquitetônico. E as escalas são o parâmetro que a gente usa para fazer essa redução proporcionalmente. Então, a escala nada mais é do que a redução que você vai fazer para definir qual o tamanho da sua maquete. E qual vai ser esse parâmetro, como que a gente vai escolher qual escala que vai ser adequada para a nossa necessidade? No nosso e-book zero, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E como a gente representa uma escala? A gente utiliza 1 barra o número que a gente vai reduzir, a quantidade de vezes que a gente vai reduzir a nossa maquete. Então, seria na escala 1 para 20, 1 barra 20 ou 1, 2 pontos, 20. Isso significa que o projeto vai ser reduzido 20 vezes. Se for, outro exemplo, 1 para 250, a mesma coisa. O objeto vai ser 250 vezes menor do que o objeto real. Vamos ver como isso funciona na prática. Percebam que as escalas, elas não possuem unidade de medida. Então, a unidade de medida que eu costumo usar é a unidade que o projeto foi desenhado. Então, se a maquete, se o projeto está desenhado em metros, eu vou primeiro fazer a minha redução em escala. Vou fazer o cálculo utilizando os metros e depois eu faço uma conversão para centímetros, que é o que eu acho mais interessante de conversar ali para saber, né, o tamanho da maquete. Metros eu acho que fica uma coisa meio perdida. Como a maquete normalmente ela é uma coisa pequena, então, quando você baixa para metros, fica ali com 0 antes da vírgula. E isso eu não gosto de trabalhar, então eu simplifico e converto para centímetro. Digamos que um projeto possui as seguintes dimensões: 16 metros de comprimento, 6 metros e meio de largura e 9 metros e meio de altura. E eu vou precisar colocar essa maquete numa prateleira, por exemplo. Eu preciso deixar isso armazenado numa prateleira. Então, eu preciso pensar numa escala que, diminuída essa maquete, ela consiga se encaixar nesse espaço. Então, como a gente vai fazer? Na hora que eu pego o projeto, a primeira coisa que eu defino para poder calcular a escala seria qual medida é mais importante, para também não ter que ficar calculando tudo. Então, se tem um elemento especial, ele vai ser o primeiro a ser calculado para a gente saber que tamanho ele vai ficar e se vai se adequar às necessidades. No nosso exemplo, a gente vai utilizar as medidas da edificação, que é o que me interessa. Eu escolho aleatoriamente um número para a minha escala. Vou começar com a escala de 1 para 20, ou seja, vou diminuir o projeto 20 vezes. 1 barra 20, que vai dar, pegando a medida maior, 16 metros sobre 20. Lembrando que eu escolho a escala. Então, o projeto está em metros, eu estou utilizando aqui inicialmente em metros também. E o resultado disso seria 0,8 metros, que convertendo em centímetros, ou seja, multiplicando por 100, eu tenho 80 centímetros. E essa medida, ela é muito grande para a minha estante. Então, eu vou tentar agora a próxima escala, que vai ser 1 para 50. Faço a mesma coisa, 16 metros sobre 50, que vai dar 0,32. Convertido novamente em centímetros, multiplico por 100 e eu vou ter a medida de 32 centímetros para o comprimento da minha maquete. E vai funcionar perfeitamente para caber na minha estante. E agora que eu defini o comprimento da minha maquete, eu vou calcular as próximas medidas, que são secundárias, mas elas são importantes também. Então, eu vou fazer 9,5 metros sobre 50, que vai dar 0,19 ou 19 centímetros. E, pegando a largura, eu tenho 6,5 metros sobre 50, que vai me dar um resultado de 0,13 metros ou 13 centímetros. Mas se você quiser confirmar os seus cálculos ou mesmo agilizar o seu trabalho, nós desenvolvemos uma ferramenta que faz esses cálculos. Nós deixamos aqui na descrição um link para um vídeo que eu ensino passo a passo como funciona a nossa CCE, que é a calculadora de comprimento em escala. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Amanhã, no último vídeo dessa série, a gente vai falar sobre os principais
materiais e ferramentas para você fazer a sua maquete. Se inscreve no canal e acompanha.